pedir para orar pelas criancinhas, né? Então bota elas para cá, bem rapidinho, para a gente orar por elas. O nosso texto está aí na tela, ou pelo menos vai aparecer já já, Hebreus capítulo 5, versículo 11 até o capítulo 6, versículo 8. Bom, vamos lá, as criancinhas. Pai, é no nome de Jesus que nós praticamos aquilo que o Senhor disse na Tua palavra: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Pai querido e amado, nós abençoamos agora as tias, as professores, que com essas crianças agora vão para a salinha, Pai, onde elas serão, meu Pai querido, ensinadas a oração, ensinadas a Tua palavra, ensinadas, meu Pai amado, a comunhão uns com os outros. Assim nós abençoamos em nome de Jesus. Quem pode concordar dizendo amém? Vamos para a Bíblia, né? O autor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 5, versículo 11. Alguém achava que ele estava pregando muito difícil. E ele diz aqui, do qual temos muito que dizer, de difícil interpretação. Porquanto vos fizeste negligentes para ouvir. Agora ele vai explicar por que é difícil as pessoas entenderem. A dificuldade não era na pregação. A dificuldade era porque algumas pessoas se tornaram negligentes para ouvir. Vai para o verso 12. Aí ele vai agora usar uma crítica. Ele diz, porque devendo já ser mestres pelo tempo. Mestre aqui não é aquele mestre de Hebreus capítulo 4, versículo 11 e 12, que são os dons espirituais. Ou melhor, dons ministeriais. Ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vós haveis feito tais que necessitais de leite e não de só do alimento. 13. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o alimento sólido, o mantimento sólido é para os perfeitos. A palavra perfeita aqui, tá bom? No grego é teleios, que é maduro, tá bom? Os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Vamos dar uma pausa aí. Conforme eu prometi, né, nós vamos trazer um ensinamento com o tema crianças em corpos de adultos. Tem um filme que faz muito sucesso, ou fez sucesso, e aqui e acolá ainda reprisam, faz um remake, uma remontagem, novos atores. Mas é um desenho animado antigo, chamado Peter Pan. Alguém já assistiu? Peter Pan é um personagem enigmático, né? O Peter Pan é um menino que resolveu não crescer. E a terra que ele mora é a terra do nunca. E parece que essa síndrome do não crescimento ainda é muito forte no nosso meio. E o que é a síndrome do Peter Pan? São adultos que continuam a se comportar como crianças mesmo depois de adultas. São pessoas que se recusam a crescer, demonstram uma forte imaturidade emocional, têm grande medo de não serem amadas e medo de acabarem sendo rejeitadas. Uma coisa interessante que me chama no Peter Pan é que ele está preso numa terra. E que terra é essa? É a terra do nunca. Então adultos, ou melhor, crianças em corpos de adultos, que têm a síndrome do Peter Pan, estão presos na terra do nunca. É um mundo de fantasia. Por isso, geralmente, quem tem a síndrome do Peter Pan não tem muito sucesso profissional e nem muito sucesso pessoal. Outra coisa que me chama a atenção no Peter Pan é que a vida dele é voar. Mas o homem não foi criado para voar. O homem foi criado para andar. Mas por que o Peter Pan fica todo o tempo voando? Quem tem a síndrome do Peter Pan fica voando por aí,
à procura de aventuras e são incapazes de pousar em algum lugar porque têm medo de enfrentar o mundo real. Você já viu como é que um autista anda? Ele gosta de andar na ponta dos pés. O que significa? Qual é a leitura corporal de um autista que gosta de andar na ponta dos pés? Ele está querendo dizer que ele não quer contato com a terra, ele quer estar um contato com o mundo que ele criou. É muito normal você ver autista andar na ponta do pé. Mas a mensagem é essa: eu não quero esse mundo, eu não quero tocar essa terra, eu não quero ficar aqui, eu quero estar num contato que só o meu mundo pode me proporcionar. Então quem tem a síndrome do Peter Pan fica voando por aí à procura de aventuras e são incapazes de pousar em algum lugar porque tem medo de enfrentar o mundo real. Outra característica de quem tem a síndrome do Peter Pan é que suas vidas parecem felizes. Se olha para a pessoa, parece que ele está feliz, mas a vida pessoal é cheia de sentimento de solidão, insatisfação, acompanhado de dependência pessoal, ou seja, alguém para lamber as suas feridas emocionais. Quem tem a síndrome do Peter Pan, vou repetir, as suas vidas até que parecem felizes, parece um conto de fada. Você olha para a pessoa, parece que é uma pessoa realmente feliz, realizada, mas a vida dessas pessoas é cheia de sentimento de solidão, de insatisfação, e geralmente são acompanhados de uma dependência pessoal muito forte, porque necessitam de alguém que venha lamber as suas feridas. Como é que a gente identifica pessoas com síndrome do Peter Pan? Vamos alguns sinais aqui, eu queria que você fizesse a sua anamnese, você mesmo se auto-julgasse, como eu faço também. Interessante que eu encontrei algumas coisas aqui que correspondem comigo. Porque em Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra, que é a espada, que é a palavra corta, ela tem um fio de 2 gumes. Então a palavra, quando a gente prega, primeiramente eu tenho um cuidado de pregar uma mensagem que faz sentido para mim. Porque depois que você prega no altar da sua vida, você pode pregar em qualquer altar. Mas vamos identificar adultos, sinais assim de quem tem síndrome do Peter Pan. Adultos com comportamento infantil. Segundo sinal, necessidade de chamar atenção. Já viu como é que uma criança se comporta? Ela quer ser o centro da atenção. E quem tem a síndrome do Peter Pan são adultos com comportamento infantil. Segundo lugar, tem uma necessidade muito latente de chamar atenção para si. Terceiro sinal de uma pessoa que ainda é uma criança em corpo de adulto, só sabem receber, ordenar e criticar. Não se preocupem em dar ou fazer algo pelos outros. Só dão o que você pede e geralmente quando fazem é a contragosto, é com raiva. Quarto sinal de alguém que é uma criança em corpo de adulto, são egoístas e se preocupam somente consigo. Quinto sinal de alguém que é uma criança em corpo de adulto, estão sempre insatisfeitos com o que têm. Querem ter tudo, mas não se esforçam para conseguir o que querem. Sexto sinal de alguém que é uma criança em corpo de adulto, quando você fala de compromisso com ele ou com ela, o compromisso para eles é um obstáculo à liberdade. Geralmente não querem ter compromisso com nada, com a igreja, com ninguém, com nada, porque para eles compromisso é sinal de um obstáculo à sua liberdade. Sétimo sinal de uma criança em corpo de adulto, geralmente não se responsabilizam pelos seus próprios atos. Adultos crianças que estão presas em corpos de adultos, geralmente são pessoas que terceirizam a responsabilidade dos seus atos. Não se responsabilizam pelos seus atos. E o oitavo sinal de uma criança num corpo de adulto é que vive se escondendo atrás das desculpas.
sempre tem uma desculpa. Quantas crianças nós temos aqui nessa noite? Adultos com comportamento infantil, necessidade de chamar a atenção, só sabem receber, ordenar e criticar, não se preocupam em dar ou fazer algo pelos outros, e só te dão o que você pede, mas fazem com raiva, com contragosto. São egoístas, só se preocupam consigo, estão sempre insatisfeitos com o que têm, querem ter tudo, mas não se esforçam para conseguir, consideram o compromisso um obstáculo à liberdade, não se responsabilizam pelos seus próprios atos e vivem se escondendo atrás de desculpas. Pastor, o que eu faço com essa criança? Eu mato? Não faça isso não. Amadurecer não é matar a criança que está dentro de nós. Amadurecer não é perder a criança que há dentro de nós. Nós precisamos dela. Porque Jesus diz: aquele que não se fizer como a criança, ele não pode entrar no reino dos céus. Mas o problema não é matar a criança dentro de nós precisamos dela. O que não pode é essa criança que está dentro de você dominar a sua vida adulta. Obrigado, Renan, pelo glória a Deus. Tão, aleluia, mas valeu. Eu vou repetir. Amadurecer não é a perder a criança que há dentro de nós. Precisamos dela. O que não pode é essa criança que está aí dentro de você dominar a sua vida adulta. Coloca para mim um princípio espiritual em Gálatas capítulo 4, versículo 1 ao 9. O que eu estou pregando aqui nessa noite logicamente, que é psicanálise pura, mas tem embasamento bíblico. Gálatas capítulo 4, versículo 1 ao 4, vai mostrar um princípio espiritual que eu estou falando aqui. Olha o que Paulo está dizendo. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de todo. Ou seja, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Para quê? Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de Deus que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, também herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando não conhecias a Deus, servíeis aos que por natureza não são Deus. Sabe qual é o princípio espiritual por trás disso? Ele está dizendo: o filho mora na casa, o pai tem herança, a herança é do filho, mas tem um escravo na casa que toma de conta do filho, do patrão. No grego aí é paidagogo, ou em outras traduções, aio, é um pedagogo, é um professor. Esse escravo que toma de conta do filho do patrão, ele não é filho. Ele só é encarregado de tomar de conta daquela criança. Aí olha o que Paulo está dizendo: o filho tem direito à herança. Mas o filho, tendo direito à herança, enquanto ele não crescer, enquanto ele for menino, ele é igual ao escravo. Ele tem direito, mas ele não usufrui. Você sabia que quando nós somos crianças em corpos de adultos, nós não deixamos de ser filhos? Porque existem duas palavras gregas para filho, que é ruiós, e a outra palavra eu me esqueci agora, é para filho maduro e filho criança. Teknon. Teknon e ruiós são a mesma palavra para filhos. Só que existe um filho que é filho e ele cresceu, e o filho crescido ele discerne, ele recebe, ele entende, mas o filho, sendo criança ainda, não tem condições de se apropriar das promessas do pai, porque ainda é menino. Aí eu quero falar aqui nessa noite sobre a infantilização de alguns adultos.
Se você quiser anotar, pode anotar. Primeiro, por que nós temos tantos adultos, ou melhor, crianças em corpos de adultos, agindo como crianças? Você sabia que esse é o mecanismo de defesa da nossa mente? A infantilização é uma forma de regressão que protege o ego do encontro com as dificuldades do mundo adulto. A infantilização é uma forma de regressão que protege o ego do encontro com as dificuldades do mundo adulto. O que é ego? Eu vou explicar. Primeiramente, fizeram uma divisão que nós chamamos topográfica da mente. Consciente, inconsciente, ou pré-consciente e inconsciente. Depois dividiram em id, ego e superego. O que é id, o que é ego e superego? Eu vou explicar bem rapidinho, é fácil. Id é a área das nossas pulsões, paixões. Por exemplo, uma criança está com vontade de fazer xixi. Ela faz, dependendo da faixa etária. Não tem crise para ela, porque a urinar, defecar está na área do id, das pulsões, das paixões. Ela faz. Só que quando ela vai crescendo, ela começa a perceber que não é muito legal fazer isso na frente de todo mundo. Aí começa agora um órgão que nós chamamos de órgão repressor, que é o superego. O superego seria mais ou menos os crentes radicais, santarrão na igreja, que é pecado tudo. Aí no meio fica um sujeito chamado ego. Só que o ego está no meio, está aqui o id, as paixões, as pulsões, tem que fazer, porque se você não fizer, você fica recalcado. Aí desse outro lado tem a consciência, diz isso aí é errado, você não pode fazer. Ela quer lhe castrar. Aí fica quem vai decidir é o ego, que está no meio. Só que o ego não pode dizer não para o id, para as pulsões, paixões, porque senão vai gerar neurose, conflito. E também ele não pode dizer simplesmente sim para o superego. Ele tem que arranjar um meio de mediar os dois. Aí preste atenção que é uma infantilização. A infantilização é uma forma de regressão que protege o ego do encontro com as dificuldades do mundo adulto. Aí agora nós temos aqui o ego que vai tomar de conta das nossas decisões. E agora ele está começando a perceber que o mundo adulto é um mundo perigoso. E o que ele vai fazer? Ele vai começar a pegar aquela pessoa, ou pelo menos vai impedir que aquela criança cresça. Ou se ela crescer, ele vai pegar aquele adulto e vai regredir, para que não haja mais conflito dentro da sua mente. Então, criança em corpo de adultos são pessoas que não querem ter um encontro com o mundo real, preferem ser infantil, porque só se tornando uma pessoa infantilizada, a pessoa pensa que vai escapar das realidades da vida, mas não vai mesmo. Você vai se tornar o bobo da corte. Básicas. Que nós chamamos de 5 emoções básicas, que é o medo, a raiva, a tristeza, a alegria e o amor. Só que sofrendo, ele não quer que você sofra, porque o mundo dos adultos é o mundo real. Aleluia. Aí o que o ego vai fazer? Preste atenção. Essa sua infantilização é um recurso da sua mente, que está deformando a realidade, para que só assim você consiga excluir da sua consciência conteúdos indesejados. Você não quer ter um contato com a realidade. Porque quando os mecanismos de defesa eles não enfrentam a realidade, eles fogem da realidade, o ego vai satisfazer, pelo menos em parte, o id. E para o id, qualquer satisfação é melhor do que nenhuma. É por isso que nós vamos ver crianças em corpos de adultos.
Existem muitas crianças aqui no nosso meio. Uns de bigode, outros de barba. Existem algumas crianças aqui que são mães, algumas até avós. Nós temos muitas crianças aqui congeladas. E o que foi que congelou essa criança dentro do adulto? O corpo cresceu, mas a mente não progrediu. A mente é cheia de mecanismos para que você fique voando, seja um Peter Pan da vida. Agora eu queria fazer contigo, vamos voltar um pouquinho no nosso passado. Pensa aí o dia que você foi traumatizado. Esse dia você, sei lá, tomou uma surra que não era para ter tomado. Pense aí, quando você era criança e, não sei, foi abusado sexualmente. Interessante que a maioria, ou boa parte das crianças, quando são abusadas sexualmente, o corpo reage. E tem alguns adultos, não é todo o caso, porque tem caso que é genético, olhe para mim. Mas tem caso de mulheres adultas que tem um joelho um pouco fechado para dentro. Não é todas as mulheres que têm isso, mas quando o joelho é um pouco fechado para dentro, é o mecanismo que o corpo diz se fez para não ser estuprada novamente. Estou falando quando não é caso genético. Porque tem pessoas que nascem com a perna arqueada, o joelho para dentro, sai tudo bem. Mas quando a pessoa nasceu normal e uma menina foi abusada sexualmente, geralmente o corpo ele se contrai e o corpo ele fala. E essa criança foi abusada e uma criança aprende tudo, generalizando tudo. Uma criança aprende tudo quando ela generaliza tudo. E se um trauma acontece na infância, isso vai gerar um adulto que vai aprender a generalizar tudo. É mais ou menos assim, a criança está pequena, pai bate na mãe, ela cresce vendo aquilo, então na mente dela generaliza, nenhum homem presta. Ela cresce vendo a mãe passando chifre no marido, no pai dela, ela cresce com a mentalidade generalizando tudo, nenhuma mulher presta, toda mulher casada trai o marido. Então é comum quando a criança é traumatizada, ela vai crescer aprendendo a generalizar tudo. E quando nós, preste atenção, e quando nós congelamos esses traumas dentro de nós, sabe o que vai acontecer? Eles vão se repetir a vida toda. Vão se repetir a vida toda, você pode ter 50, 60, 70... Vai ser uma espécie de ciclo que vai se repetindo. Porque uma criança congelada dentro de nós, quando você congela aquela criança, ela vai continuar tomando decisões na sua vida adulta. É tão interessante na terapia, doutora Ingrid, que quando a gente consegue descongelar uma criança, um adulto numa criança, eu já vi várias sessões. Interessante que na semana seguinte a pessoa, o adulto que era infantil, começa a tomar decisões como se fosse realmente adulto. Houve um processo de libertação na sua alma. Uma criança congelada dentro de nós continua tomando decisões na vida adulta. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Quais foram as nossas últimas decisões que nós tomamos e nos arrependemos, que foram decisões infantis? Eu vou lhe dar 30 segundos para você pensar. Nessa noite eu quero ser o seu capitão gancho. Eu vou repetir, nessa noite eu quero ser o seu capitão gancho. Mas o capitão gancho também tem seus traumas com crocodilo. Tem tanto trauma com o crocodilo que perdeu uma das mãos e colocou um gancho. Mas nessa noite eu venho aqui para lhe perseguir, para a gente descongelar essa criança que está presa aí dentro. Porque o filho, mesmo sendo filho,
Mas enquanto ele é menino, ele não difere nada do escravo. Tem muita herança espiritual para mim e para você. Tem muitas bênçãos celestiais para mim e para você. Mas nós só desfrutaremos quando nós crescermos. Quando nós libertarmos essa criança que habita dentro de nós, que interfere na nossa vida, que interfere no nosso casamento, que interfere na nossa espiritualidade, que macula a nossa emocionalidade. Hoje a porta da creche será aberta. Uma criança congelada dentro de nós continua tomando decisões na vida adulta. E quando uma criança congelada dentro de nós não cresce, começamos a interpretar a vida a partir daquele trauma. Foi abuso sexual, você só vai enxergar abuso sexual. Foi adultério na sua família, você só vai enxergar adultério. Foi um pai violento, você só vai enxergar os homens como violentos. Foi uma mulher que não prestava para nada, você vai discernir tudo a partir do trauma. Foi um pai que te abandonou, todos os homens abandonam. É uma mãe que não cuidava, todas as mães não cuidam. Foi um pastor que lhe feriu, todos os pastores são ruins. Nós temos uma tendência a generalizar tudo, porque nós começamos a interpretar a vida a partir do trauma. E enquanto a criança não for descongelada, você será somente uma criança em corpo de adulto. Cresça. Cresça. Agora eu quero falar de alguns sinais de que talvez você não tenha recebido amor suficiente na sua infância. Eu citei pelo menos assim 5 emoções, mas a mais forte que nos prende é o amor. Eu falei várias vezes aqui que quando nós nascemos, por conta da natureza caída de Adão, nós temos necessidade de ser amado e de ser aceito. Não ser aceito é sinônimo de ser rejeitado. Não ser amado é sinônimo de que essa necessidade vai virar carência, e essa carência vai abrir portas espirituais para demônios atuar na vida de quem é carente. Mas vamos fazer uma anamnese. Sinais de que você talvez não tenha recebido amor suficiente na infância. E o que eu vou falar aqui é uma verdadeira gangorra emocional. Eu apelidei de gangorra emocional, porque alguns parecem até ser contradizentes. Primeira característica, o primeiro sinal de que você talvez não tenha recebido amor suficiente na infância: dificuldade de expressar carinho. Dificuldade de expressar carinho. Você é um adulto que tem dificuldade de abraçar o filho? Você é um adulto que tem dificuldade de abraçar a esposa? Você é um adulto que tem dificuldade de abraçar um amigo? Você é um adulto que tem dificuldade de expressar toda espécie de carinho que está aí dentro de você? Se você é essa pessoa que tem essa dificuldade de expressar carinho, provavelmente tem uma criança congelada aí dentro, apanhou tanto da vida, sofreu tanto na vida, que agora tem dificuldade de expressar carinho. Segundo sinal de que talvez você não tenha recebido amor suficiente na infância. Sabe o que é? Agora é o contrário. Busca amor a todo custo para receber apenas o que pensa ser demonstração de afeto. Você já viu aquelas pessoas que andam mendigando o amor dos outros? Não recebeu na infância e vai buscar amor a todo custo. Aí aqui que eu olho para as meninas e cuidado, porque adolescente não sabe o que é sexo e amor. É por isso que eu digo aqui nessa igreja onde eu dou seminário de família: você que é pai, abrace, beije a filha fêmea desde pequena, para ela entender o que é o amor de pai e não confundir amor de pai com amor sexual. O adolescente, quando ele sai da fase infanto-juvenil e ele está na adolescência, na realidade ele tem crise, porque ele está vendo no corpo uma maturação. Sentimentos diferentes estão nascendo no seu coração. O corpo já não é mais o mesmo.
Aí a menina vai crescendo, o pai nunca beijou, nunca abraçou, nunca legitimou a identidade, nunca disse eu te amo. Essa menina cresce com a lacuna, e isso explica porque há um nível de prostituição muito forte nas Assembleias de Deus. Muitos adolescentes, meninas se prostituem, meninos também se prostituem. Alguns caem no homossexualismo por conta disso, porque não receberam, e como não receberam, confundem amor com sexo, e amor não é sexo, e acabam caindo na prostituição muito cedo, porque na realidade, quando entra na área sexual, acabou descobrindo que aquilo ali não lhe satisfaz, porque o que ela está buscando não é um contato físico, é um contato emocional. Aí depois disso vem gravidez indesejada, um monte de coisa, DST e por aí vai. Terceiro sinal de que você talvez não tenha recebido amor suficiente na infância: dificuldade de confiar nos demais. Ou seja, desconfia de todo mundo, porque você tem medo de repetição. Aí sabe o que acontece? Quando a gente não resolve as nossas neuroses, você vai repetir o ciclo várias e várias vezes, e cada vez que você se decepcionar, você vai ter mais dificuldade de confiar em alguém. Aí você vai atrair pessoas para exatamente lhe enganar. Depois você vai se decepcionar mais, até o momento que essa criança saia daí de dentro e você resolva os seus dilemas e deixe de ser uma criança em um corpo de adulto. Quarto sinal de que talvez você não tenha recebido amor suficiente na infância: você não consegue estabelecer limites, pois não foi colocado limite na sua infância. Geralmente pessoas que têm dificuldade de colocar limites é porque não foram muito limitados na infância e têm essa dificuldade. O ser humano, ele passa por fase de construção. Primeira fase, a fase da dependência. Nasceu a criança. A criança nasce, então nós, seres humanos, somos diferentes dos animais. Um filhote de um animal, ele já nasce sabendo andar, mamar, comer. Uma criança, quando nasce, ela depende do pai e da mãe para tudo. Essa é a fase da criança, totalmente dependente. Se continuar o processo natural, vem a segunda fase, que é a fase da independência, é quando se torna adolescente. Aí na adolescência é o contrário, Tiago. Você vai passar por isso, porque você já fez seu pai passar por isso. Eu já passei por isso com meus filhos passaram isso comigo. Aquele momento que eles não querem mais contato com a gente. Vai chegar o momento. Chega o momento agora que o adolescente não quer mais estar abraçando o pai, beijando o pai, aquele contato, porque agora ele se acha independente. Aí vem a terceira fase da nossa construção, que é a interdependência. Essa fase só é para quem é adulto. Na criança nós somos dependentes dos outros. Na adolescência nós somos independentes, achamos que não precisamos de ninguém, eu resolvo tudo sozinho. Mas quando a gente cresce, a gente abre mão da nossa dependência, abre mão da nossa independência, para nós abraçarmos, olhe para mim, uma coisa chamada interdependência. O que é interdependência? Você não vai mais depender de alguém, você também não vai ser mais independente de ninguém, mas você abre mão da sua independência e da sua dependência para a gente aprender a viver em comunidade. Só que alguns pararam em alguma fase. Ou pararam na fase da dependência, ou pararam na fase da independência. Não cresceram e não abraçaram a interdependência. Eu preciso de você, você precisa de mim. Se você é um adulto que depende de todo mundo para tudo, você está doente. E se você é um adulto que também acha que não depende de ninguém para nada, você também está doente. É só uma criança birrenta aí dentro. Porque o verdadeiro adulto, ele abre mão da sua dependência, da sua independência, para nós vivermos uma interdependência, amém? Todo trauma não resolvido, toda angústia não resolvida, recebeu. Como eu não recebi, agora todo mundo é culpado por aquilo que eu não recebi.
Esse é um dos piores estágios da infantilização de um adulto. Porque o trauma não foi resolvido, aí te levou a uma vitimização emocional, e você nunca se vê como responsável pela vida emocional que você está vivendo. E você vai achar que todo mundo deve dar o que você não recebeu. Agora preste atenção, pastor, mas o senhor nunca foi abusado sexualmente, o senhor não sabe qual é o meu problema. Tudo bem, ser vítima é uma coisa, você não teve culpa de ser abusado. Você não teve culpa de ser espancado. Mas vitimização, você é culpado. Ninguém aqui teve culpa de ter sido espancado, abusado, abandonado, rejeitado. Mas depois que você cresceu, e você começou a usar isso para você se vitimizar, para cobrar de todo mundo aquilo que você acha que eles lhe devem, na realidade você deixou de ser vítima, e você está usando a vitimização. É por isso que você continua com um corpo de adulto e uma criança morando aí dentro. Vamos crescer? Vamos crescer? Pastor, o culto estava tão bom, pastor. Eu estava aqui sentindo o poder de Deus e disse, eita Jesus, é o Senhor mandando chuva para regar a terra, porque o negócio vai ser meu. E se Deus não mandar uma aguazinha antes de uma mensagem dessa, nego velho, a vontade que dá é sair, levantar da cadeira e ir embora e não entrar mais aqui. Mas ainda bem que Deus derramou chuva do céu, molhou a terra. Agora eu volto para o texto inicial que eu li. Cuidado com a chuva que desce do céu. Porque quando a chuva desce do céu, em Hebreus, no capítulo 5 que eu li, até o 6, vai dizer que a chuva desce do céu, rega a terra e dá erva. Mas essa mesma chuva que desce do céu, que rega a terra, também produz espinho. E se a chuva que desce do céu, que rega a terra, se ela produz espinho, a Bíblia diz que perto está o fim dessa terra, que recebeu a chuva do céu e produziu espinho. Mas aquela terra que recebe a chuva do céu e produz erva, a Bíblia diz que a bênção de Deus está sobre a vida dele. Agora você está entendendo a conexão do que eu estou falando aqui com os textos bíblicos? Está descendo chuva do céu. Está descendo chuva do céu. Agora o que você vai produzir é com você. Você pode receber a chuva do céu, produzir espinho, ou você pode produzir erva para a glória de Deus. Vamos fazer crescer essa criança dentro de nós agora? Vamos? Vamos fazer essa criança crescer agora? Vamos botar ela para crescer? Primeiro, qual é o primeiro passo? Assumir que você foi vítima. Tudo bem. Vamos fazer essa criança crescer agora. Pastor, há muito tempo atrás aconteceu isso comigo. Tudo bem, cara, esse é o primeiro passo. Você foi vítima, tá bom? Segundo passo. Esse segundo passo é o que a maioria das pessoas fazem, que é, depois de ser vítima, é a vitimização. A criança em mim me vitimizou, por isso não quero ser curado do trauma. A criança que está em mim, machucadinha, com birra, ela não quer que eu cresça. Então o que é que ela vai dizer para mim? Cara, se vitimiza, dá uma de coitadinho, chame alguém para lamber as suas feridas emocionais, faça como Lázaro, que estava na porta da casa do rico e tinha um desejo de cão, queria comer as migalhas que caem da mesa do rico. E os únicos amigos que ele conseguia atrair para ele era cachorro para lamber ferida. Vamos sair dessa zona? Se nós queremos matar, ou pelo menos fazer crescer a criança dentro de nós, nós vamos ter que sair desse processo de vitimização. E vamos para o terceiro processo chamado autorresponsabilização. E o que é autorresponsabilização? E agora eu entendo que eu tenho que sair dessa zona de vitimização. Eu preciso sair dessa terra. Eu preciso sair da terra do nunca. Repita comigo, eu preciso. Está tão fraco, diga eu preciso
sair da terra do nunca. É, Peter Pan, onde você vai botar os pés no chão? Não vai ter Wendy, não vai ter fadinha, não vai ter ninguém. Hoje nós vamos aterrissar e botar o pé no chão. Se você é um autista emocional, que gosta de andar na ponta dos pés para não ter contato com a terra, hoje é dia desse autismo emocional sair da sua vida. Nós vamos colocar o pé no chão. E como é que eu faço, pastor? Romanos 8:28. Olha só o entendimento de Paulo. Todas as coisas, tudo. Quando ele fala todas as coisas, está dizendo coisa boa, coisa ruim. Todas as coisas cooperam. Essa palavra cooperar no grego sinergismo. São duas forças que se atraem e se corroboram em um propósito. Romanos 8:28, Paulo diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Alguém aqui ama a Deus? Isso aqui é só para quem ama a Deus. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem. É para o bem, é para o bem, é para o bem. É para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pastor, mas o senhor não sabe o quanto eu apanhei do meu pai. Jesus apanhou mais do que você. Pastor, o senhor não sabe o que é estar numa mesa amarrado com câncer. E Jesus, ele ficou amarrado numa cruz. Ele sabe a dor que você sabe. Pastor, o senhor nunca sabe o que foi traído. Teu Jesus foi traído. Pastor, venderam a minha amizade. O teu Jesus foi vendido. Pastor, o meu pai me abandonou. O pai dele também. Deus meu, por que me abandonaste? Você quer mais o quê? Se você quer nessa noite sair liberto, nós vamos ter que aprender uma palavrazinha, anote aí. Ressignificação. Somente quando eu começo a ressignificar o trauma, é que eu vou libertar a criança que está no corpo do adulto. Só que na hora que nós estamos fazendo isso, tem um processo. E olhe para mim que processo interessante. Primeiro, resistência. Eu, como psicanalista, eu atendo algumas pessoas da igreja e fora da igreja. Só que quando a gente está tentando acessar a área dos traumas da pessoa, tem uma resistência. A pessoa se fecha. E o que é resistência? Comportamentos que visam bloquear o acesso ao inconsciente. A mente não quer revelar o que está escondido lá. E a cura só acontece quando a resistência é quebrada. Às vezes a gente está falando com um cristão, com um crente, a gente está dando dica. Cara, você tem que orar mais, jejuar mais. E o que a gente encontra é só uma desculpa. E a pessoa é um processo de resistência e é da mente. A mente resiste para que a palavra não entre e seja acessado os códigos da mente. Mas que nessa noite o Espírito de Deus, ele quebra toda a resistência mental. Porque essa criança vai ter que crescer. Porque a cura só acontece quando a resistência é quebrada. Aí depois, quando a gente está tentando trabalhar com a pessoa, tem resistência. Ela não quer que o líder, o pastor, o psicólogo acesse áreas que ela não quer que ninguém acesse. Aí vem agora uma coisinha chamada transferência. Confere, doutora. O que é a transferência? Quando ela está percebendo que a pessoa está querendo acessar os porões, onde estão os traumas, ela começa agora a transferir. E o que é transferência? A criança congelada transfere para o líder todos os seus recalques. É por isso que em Hebreus 5,4 a Bíblia diz: e ninguém tome para si essa honra, a não ser os que foram chamados por Deus, como foi o sumo sacerdote Arão. Porque ser pastor não é para todo mundo. É levar mordida de ovelha, é levar transferência, tudo na igreja. O casamento fracassou, o culpado é o pastor que não visitou. Meu filho desviou, foi culpado do pastor que não pregou uma mensagem boa. Ah, aconteceu isso na minha vida, o culpado é o pastor. Tudo o culpado é o pastor. Estou acostumado com transferência. Agora tem pastor que se mata por conta disso, cara. Cara, é normal.
O barco está aqui sendo açoitado. Tem em torno de 8 pescadores que cresceu ali, conhece praia, conhece barco, conhece tudo. Jesus é carpinteiro. Tem nada a ver com barco, não tem nada a ver com pesca. Mas ele é o pastor. Aí na hora que a onda vem, aí olha para o pastor: você não está vendo que nós vamos morrer, não? Se baixasse o espírito do seu lungo em Jesus, dizia: cara, os pescadores são vocês. Meu negócio é criar barco, agora com praia é vocês. Jesus não tinha nada a ver, porque Jesus não era pescador. Mas sempre sobra para o líder. Sempre sobra para o dirigente das senhoras. Sempre sobra para o dirigente da mocidade. Sempre sobra para o dirigente do círculo de oração. Sempre sobra para o pai. Sempre sobra para a mãe. Sempre sobra para o pastor. Sempre sobra para todo mundo. Mas nunca sobra para mim, que sou uma criança. Transferência. A criança congelada transfere para o líder todos os recalques. Mas não é só para o líder, é para qualquer pessoa. Foi citado aqui essa semana que pessoas feridas ferem. E realmente pessoas feridas ferem porque estão feridas. E muitas vezes descarregam nos outros seus recalques. Agora tem um lado bom, que eu acho. Quando alguém joga os cachorros em cima de mim. Sabe qual é? É que eu consigo identificar onde é que está o recalque. Epa! O lado bom de alguém transferir as dores para o outro e entender de psicologia ou de psicanálise, é que ele vai dizer: já sei onde é a dor. Mas o lado negativo da transferência é porque essa criança que está dentro de você, ela quer bloquear, o acesso de alguém aos porões doentes da sua alma. É essa criança congelada nesse corpo de adulto. Vamos para casa? Job, coloca aí 1 de João capítulo 2, versículo 12 ao 14. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 12 ao 14, a gente encerra. É a conclusão. Olha aí a classificação de 3 tipos de pessoa. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pula. Pais, escrevo-vos porque conheceste aquele que é desde o princípio. Aí ele vai para o terceiro grupo. Jovens, escrevo-vos porque venceste o maligno. Eu vos escrevo, filhos, porque conheceste o Pai. 14. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Volta no verso 12. Começa com criança. Vai para o 13. Agora vem para os adultos, pais. Aí depois ele vai para os jovens. Amém? Olhe para a minha mão para terminar. Criança, jovem, adulto. O tabernáculo tinha 3 lugares de adoração. O pátio. O pátio era do lado de fora da igreja, né? Estou terminando. É ali onde está o Alex, né? Entre a porta da igreja e o muro. Quem chegava lá? Só os adoradores, mas não podia entrar. Sabe quem é que adora no pátio? Verso 12. Sabe quem adora no pátio? São os bebês. Aí o tabernáculo tinha um segundo lugar de adoração, que quem passava pelo pátio entrava no santo lugar. Quando ele entrava, tinha à esquerda o menorá, o castiçal, à direita pães da proposição, à frente um castiçal, mas ele só poderia chegar até ali. Quem é que chega no santo lugar? O jovem. Quem é criança? Está lá no pátio. Cresceu mais um pouquinho, entrou no lugar da revelação, mas não tem acesso ao santo dos santos. Aí existe o terceiro lugar de adoração, que é o santo dos santos. Quem entra lá? O adulto. Sabe por que a sua espiritualidade é fraca?
Porque você está aqui, ó, no pátio do lado de fora. Aí quando você libertar essa criança que está dentro de você, você vai entrar no santo lugar. E quando você vê a luz do castiçal, o pão da proposição e o altar da oração, você vai estar capacitado para crescer mais um pouquinho e se tornar um adulto e entrar no santo dos santos, onde a glória da luz Shekinah de Deus está. Eu quero orar pela sua vida. É por isso que você não tem oração constante, não lê a Bíblia constante, você não tem uma espiritualidade constante. Sabe qual é o nosso problema? Cidade Nova, é que nós somos intensos, quando nós deveríamos ser constantes. Eu vou repetir, o problema da Cidade Nova é que nós somos intensos, quando nós deveríamos ser constantes. Você já viu criança adorando? É intenso. Você já viu o jardim da infância? É intenso. Mas não é constante. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 15:58. 7 e 8, né? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Não adianta estar aqui intenso, mas não é constante. Vou repetir, não adianta estar aqui intenso, mas não é constante. Fique de pé que eu quero orar pela tua vida.